Ministra, chamou a atenção quando você disse que esse posicionamento de Donald Trump tem muito mais a ver com a justiça brasileira, com o nosso judiciário, mas com a figura de Alexandre de Moraes do que com o presidente Lula. O mundo mudou. Hoje a maior parte da população mundial vive na Ásia. Está havendo uma diminuição da hegemonia americana na geopolítica, na geoeconomia mundial. Os parceiros estão pulverizando, procurando novos mercados. E a gente sabe que alguns problemas sérios que acontecem na economia americana, como um déficit nunca antes visto. Aliás, diz passagem, na última informação que eu tive, o déficit americano cresce $1 trilhão por ano. Então são mais de 25 trilhões de dólares de dívida. Tudo isso fez com que o presidente dos Estados Unidos utilizasse a economia, portanto, a globalização econômica, para resolver, de acordo com seus parceiros, para cada país, de acordo com aquilo que interessa a visão americana, a visão de mundo dele. No caso do Brasil, a complexidade é maior, porque no caso do Brasil, acho que são 3 fatores. Normalmente, 2 já dão trabalho, imagine 3 fatores. O fator econômico, o fator político e o fator institucional enquanto poder judiciário. O que me fez pensar na questão do judiciário, primeiro pela carta do presidente Trump, a primeira, dia 9 de julho, ele só envolveu o quê? Questão do judiciário. Ele abre no primeiro parágrafo falando que Jair Bolsonaro trata de questões ligadas ao judiciário, Big Techs, mas também menciona, en passant, a questão comercial. Que depois ele viu que não era deficitário, então aquilo foi limpado, né? Então, judiciário. Depois ele vem com que agora se concretizou com o decreto, com a informação. Depois ele veio com a seção 301 numa possível investigação. Nessa investigação, ele fala de tudo. O Brasil tem problema de desmatamento ilegal, quando na realidade eles saíram do Acordo de Paris, no governo dele, então não é justificativa. O Brasil tem problema na justiça, o Brasil tem problema com o PIX, que era um problema de concorrência com os cartões de créditos americanos, o Brasil com a 25 de março, né, querendo dizer que tinha pirataria no Brasil, enfim, quando na realidade o Brasil não produz piratarias, nós produzimos os produtos só nacionais e tudo mais. Então, o que sobra disso quando o problema não é balança comercial? Está provado, né? Isso acho que a gente tem acordo, qualquer um tem um acordo. Sobra a discussão política e ideológica de um lado, né? Onde eles citam que o Brasil não pode virar uma Cuba, uma Venezuela, como se o PT estivesse governando pela primeira vez o Brasil, né? Já estão 5 mandatos no poder, então não pode justificar, isso não é justificativa. A democracia no Brasil é um fato, a imprensa é livre, você me pergunta o que quer, eu respondo o que quero, né? E a questão muito concreta, o que sobra mesmo quando espreme, é a questão do judiciário. E até eu fiz um comentário, né? Que a gente precisa convidar o presidente Trump para vir novamente aos Estados Unidos, ao Brasil, porque eu já sei que ele conhece, para ver que não mudou nada da época que ele teve aqui como agora. Vivemos uma democracia, a imprensa é livre, o Poder Executivo não tem poder de interferir no Judiciário, né? Nós sabemos disso. O Congresso Nacional hoje politicamente, a gente sabe, até mais forte que o Poder Executivo por todas as emendas que possui. Então, está muito claro agora com o decreto que de novo misturou aspectos econômicos com aspectos do Judiciário e aspecto político, que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. O governo Trump não esconde o incômodo do Brasil nos BRICS, mas não é uma escolha de Sofia. Primeiro, que os Estados Unidos são muito importantes enquanto parceiros para o Brasil. E tenho certeza que o Brasil é importante na cesta básica do povo americano, para não gerar inflação no café da manhã do povo americano. Café, suco de laranja, mas tem outras coisas, além do etanol, das frutas tropicais que eles não produzem. Mas tem algo mais aí são números. Aí a gente tem que trabalhar com racionalidade. Não é escolha de Sofia. Não são situações que podem ser comparadas. Às vezes eu tenho uma cadeia mais complexa de produtos aqui, como o aço, o alumínio, a fundição, e aqui eu tenho mais commodity, né, no lado da Ásia. Mas se nós trabalharmos em número, Daniel, a gente não pode, nós não podemos nos dar ao luxo de escolher. Nós temos que ter mercado o mais diverso com todos os países. Mas se a gente tivesse que escolher, Daniel, os números falam por si. As exportações do Brasil, no geral, para os Estados Unidos, são 12%. Quando a gente fala do agronegócio brasileiro, só do agro, não a agroindústria, tá? Só do agro, o Brasil exporta para a Ásia mais de 40% de tudo que produz. Para os Estados Unidos, algo em torno de 7%. Então, o agro fica com quem? Com os países do BRICS, da Ásia ou com os Estados Unidos? De novo, não é uma escolha, nós precisamos dos dois. Só estou colocando como não dá para colocar essa espada na nossa cabeça e dizer escolha, se você não cortar ou não diminuir o comércio com os BRICS, eu não mexo na tarifa. O Brasil não tem condições. O próprio agro se indisporia. Quando eu vou para a agroindústria, que é etanol, celulose, os frigoríficos, etc., a situação é ainda maior. Quando a gente fala da agroindústria, nós estamos falando de mais de 50% exportado, alguns falam em 60%, exportados para a Ásia. Quando eu estou falando Ásia, eu estou incluindo Índia, Vietnã, Singapura, etc. E quando eu vou para a indústria brasileira, não é muito diferente. É um pouco menor, mas há números que não são fechados, na ordem de 40% para a Ásia e de 10% para os Estados Unidos. Então, não dá para comparar em valores. Resumindo, eu não sei como a economia brasileira suportaria qualquer rompimento ou diminuição de exportação para os países asiáticos. Nós conseguimos, a duras penas, sobreviver com dificuldade, mas conseguiríamos e conseguiremos com uma tarifa grande americana, mas nós voltaríamos à década de 90 se as portas da Ásia se fechassem para o Brasil. E hoje eu peço permissão ao meu chefe, presidente Lula. Aqui eu não posso falar como ministra. Eu preciso falar como mulher,
eu preciso falar como mãe, eu preciso falar como professora que sou, eu preciso falar como alguém que foi senadora da República e teve o privilégio de estar ao lado dos homens mais íntegros, éticos que eu conheci na política, chamado senador Confúcio Moura. Quero dizer para vocês, como alguém que é testemunha ao lado do senador também, que foi meu colega Assi. Confúcio é testemunha da minha trajetória política. Eu estava no 5º ano como senadora, o presidente Lula não conhece essa história, mas a emoção desta semana me exige contá-la. Eu estava no 1º ano do governo do ex. Eu cheguei para o meu marido do passado. Eu cheguei para o meu marido no 1º ano dele, 5º ano de senador, e falei, no final do ano era Natal, se prepare porque eu estou voltando para casa. Me foi oferecido muita coisa, mas eu não vendo a minha ética e a minha consciência. Eu não tenho como apoiar um governo armamentista, misógino, de retrocessos, que não aceita e que não fez nada pelo país. Um presidente que, como disse Paulo Teixeira, falava em nome de Deus, mas deixou por conta do atraso da vacina, mais de 700 milhões de cidadãos brasileiros morreram. Um presidente que fala de família, da família dele, à custa da miséria, da desigualdade, da pobreza, dos milhões de famílias brasileiras. Mas acima de tudo, um presidente que bate no peito e sequestra a palavra mãe, que acolhe todo mundo, que é a palavra pátria, e defende a pátria de outros concidadãos que não a pátria brasileira. Por isso, presidente, o senhor não sabe dessa história. Meu marido me fez essa pergunta e eu disse, eu estou voltando para casa. E aí, fui convidada pelo meu partido a ser candidata à presidência da República. Eu fiz um único pedido. Eu perguntei, quem estará comigo? E o presidente do partido disse, metade estará com o Bolsonaro. Eu acabei falando o nome dele, né? Metade estará com o ex. E eu perguntei, e a outra? Estará com Lula. Falei, então não tem problema. Só preciso de uma coisa. Eu preciso do tempo do debate para falar aquilo que preciso dizer ao país. Porque eu já sabia no segundo turno de que lado eu iria estar. Presidente, ganhada a eleição, no 1º turno, o senhor e o ex, o primeiro telefonema que me fizeram foi oferecendo de porteira fechada o MEC. Depois, o mapa. E eu disse não, porque eu já sabia para que lado eu estaria. Quando eu fui conversar com o presidente Lula, eu disse, presidente, o meu manifesto está pronto. Eu só peço uma coisa, que o senhor adote algumas políticas públicas que eu encampei na campanha. Uma delas era o Poupança Jovem, hoje pé de meia. Obrigada, Camilo, pelo maravilhoso programa que você e o presidente Lula oferecem ao Brasil. E eu disse para o presidente Lula, meu manifesto está pronto e eu vou dizer que eu não quero nenhum ministério. A única coisa que o presidente, depois de eu me ouvir muito, disse foi, Simone, eu aprendi na minha vida que na política a gente não fala mais do que precisa. Não diga que você não vai aceitar ministério, não. Pois bem, quis o destino que eu estava aqui. Eu estou contando essa história, presidente, porque essa semana é uma semana de muita emoção para mim. E eu quero explicar por quê. Como filha da fronteira, eu ganhei uma missão do presidente Lula como ministra do Orçamento. Simone, eu só te peço uma coisa. Eu quero o pobre brasileiro no orçamento. Ele cabe dentro do orçamento brasileiro e ele é prioridade. Eu quero diminuir a desigualdade social, diminuindo as desigualdades regionais. E por isso nós traçamos as 5 rotas de integração sul-americana. Essa ponte de Guajará-Mirim, de mais de 420 milhões de reais, não é só uma dívida histórica que nós temos com a Bolívia. E nós nos desculpamos junto ao povo da Bolívia pelo atraso dessa obra. Foi preciso que o presidente Lula voltasse ao poder para que nós pudéssemos cumprir essa missão. Mas é mais do que isso. Junto com ela, vem a duplicação de uma estrada fundamental. E mais, a China vai ser parceira do Brasil num projeto que vai integrar a ferrovia e vai ser a primeira ferrovia a interligar 2 oceanos, o Atlântico na Bahia, passando por Goiás, rasgando o estado de Mato Grosso, chegando em Vilhena, aqui em Rondônia, chegando em Porto Velho, indo para o Acre e chegando no Peru, no porto de Xangai, para fazer com que os nossos produtos cheguem mais rápidos para a Ásia e tragamos os produtos da Ásia para cá. Porque no momento em que o multilateralismo está sendo ameaçado, nós temos sim que respeitar os Estados Unidos. Nós precisamos dos Estados Unidos como parceiros comerciais, é verdade, mas os Estados Unidos não podem se enganar. O nosso maior parceiro comercial hoje é a China, é a Ásia. Se, presidente Arce, se a América do Sul, sem o Brasil, se a América do Sul, da Venezuela à Argentina, passando pela Bolívia, fosse um único país, esta América do Sul seria o nosso segundo maior parceiro comercial, estaria na frente dos Estados Unidos. Nós vamos continuar na mesa de negociação, como disse o presidente. Nós vamos, se Deus quiser, trabalhar para que o nosso café, para que os nossos produtos saiam da sobretaxa. Mas nós estamos fazendo o dever de casa, integrando a América do Sul, porque a Bolívia tem o que o Brasil precisa. Também tem grãos que nós não produzimos, tem fertilizantes, tem sal. Nós temos muito a oferecer para a Bolívia, porque no governo do presidente Lula, ninguém fica para trás, não é só no Brasil não. Ninguém fica para trás na América do Sul, ninguém fica para trás no mundo. É
É um presidente que tem coragem de falar o que está acontecendo em Gaza. É um presidente que tem coragem de falar o que está acontecendo com essas guerras. E porque eu sei que vocês querem ouvir o presidente Lula, eu não poderia aqui deixar apenas de dizer que a minha emoção, e é isso que me moveu a contar essa história que de novo o presidente não sabia. Mas eu não posso encerrar, presidente, sem rapidamente dizer que nós estamos no ano de 2025. Em 1985 eu tinha 15 anos de idade. Naquele momento era uma jovem que sabia de pouca coisa, mas eu estava nas ruas lutando por direta já. Muitos aqui talvez não eram nascidos. Eu tenho quase 30 anos de vida pública. Jamais imaginei ver tamanho retrocesso. Nós estamos, não se enganem, 8 de janeiro não terminou. Tentaram dar um golpe e invadir o Congresso Nacional de fora para dentro. Essa semana tentaram dar um golpe na democracia de dentro para fora. E é por isso que a missão que todos nós temos, eu que nem sabia que se deveria ou não ser candidata a alguma coisa, saio daqui energizada, porque sei, como Confúcio tem que saber, como a Cir tem que saber, que hoje a democracia ainda exige de todos nós a eterna vigilância. E nós seremos vigilantes, porque na realidade, nós não temos apenas um Congresso Nacional para eleger, nós temos que reeleger aquele que é o único que teve a capacidade de olhar para os filhos da fronteira como vocês, porque sabe que não se acaba com a desigualdade social sem diminuir a desigualdade regional, porque lamentavelmente, Léo, como prefeito e vice-prefeito e vice-governador Sérgio, você foi muito feliz, Léo, quando disse, lamentavelmente, a cara mais pobre do Brasil está nos municípios da fronteira, está em Rondônia, está em Mato Grosso do Sul, está no Amazonas e está no Sul. E Vossa Excelência, presidente Lula, e com isso eu encerro, Vossa Excelência me deu a maior de todas as emoções. Se eu tinha dúvida se realmente fiz a coisa certa ao aceitar o Ministério do Orçamento e Planejamento e não voltar para casa, eu deixei de ter dúvida quando eu vi nas suas lágrimas o seu choro, um choro que nos fez chorar juntos. Vossa Excelência disse, quando anunciou que o Brasil saiu novamente do mapa da fome, eu sei o que é passar fome, eu sei, a fome, ela não dói. A fome corrói a gente por dentro. E aí eu fiquei imaginando, presidente, o senhor tem uma missão muito grande. Nós tiramos o país do mapa da fome, mas nós precisamos encher a barriguinha de muitas crianças que ainda não têm o que comer à noite. Por isso, presidente Lula, Vossa Excelência pode contar comigo, independentemente de onde for o meu partido. E ainda mais, Vossa Excelência pode contar com a equipe do Ministério do Planejamento, Econômica e Orçamento, porque dinheiro para o povo mais humilde deste país não vai faltar, porque Vossa Excelência é um predestinado a cumprir uma missão que só os sensíveis, corajosos e tementes a Deus têm, de servir ao povo mais humilde da sua pátria. Por isso, presidente, a palavra final não é minha, a palavra final é deste povo. Para quem atenta à democracia, que ironia, utiliza-se dos instrumentos democráticos, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal para se defender, mas, obedecendo todos esses ritos, nós vamos continuar gritando. Vossa Excelência pode ter certeza que nós vamos continuar gritando que aqueles que atentaram contra o golpe e que o ex-presidente é culpado, portanto, sem anistia. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.